Uma da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Olá! Uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinhoso abraço, as nossas melhores vibrações de paz, saúde e alegria a todos aqueles que nos acompanham e prestigiam com a sua audiência. Hoje, em nosso programa, desejamos falar sobre o livro Caravelas do Cristo, destacando a palavra do Dr. Odilon Fernandes, estudioso do assunto mediunidade. Caravelas do Cristo é livro da lavra do Dr. Inácio Ferreira, por nosso intermédio. E num dos capítulos desta obra, que consideramos uma obra substanciosa, exatamente no capítulo 23, o doutor Odilon Fernandes, ele discorre sobre o tema mediunidade e espiritualidade. O grupo brasileiro estava efetuando uma visita ao grupo espírita português. Naturalmente, em Portugal, em um núcleo do Liceu da Mediunidade. O núcleo Liceu da Mediunidade, fundado nos céus de Portugal, entre as cidades de Portimão e Lagos. Há uma descrição muito bonita do Dr. Inácio Ferreira a respeito da criação desse núcleo do Liceu da Mediunidade nos céus de Portugal. Obra levada a efeito por dois espíritas portugueses pioneiros do espiritismo em Portugal, Laurentino Simões e Isidoro Duarte Santos. Isidoro Duarte Santos chegou a ser presidente da Federação Espírita Portuguesa e Laurentino Simões foi um dos pioneiros do espiritismo, atuando principalmente na cidade do Porto. O Dr. Odilon Fernandes foi convidado a proferir uma palestra àqueles espíritos que estavam estagiando no Liceu da Mediunidade, assim se preparando, realizando um estágio para a sua próxima vinda ao orbe terrestre através da reencarnação. E o Dr. Odilon Fernandes, ele faz uma palestra muito bonita sobre o assunto, discorrendo historicamente sobre a mediunidade. Ele diz o seguinte: todavia, a mediunidade em si antecede o surgimento da terceira revelação, ou seja, do Espiritismo, que, aliás, surgiu através dela. A mediunidade pode ser considerada o berço do Espiritismo, e não o Espiritismo o berço da mediunidade. Sendo, pois, anterior ao Espiritismo, como doutrina codificada, os portadores de faculdades mediúnicas, as mais diversas, desconheciam que eram médiuns e, tecnicamente,
não sabiam lidar com elas, ou seja, com as suas faculdades psíquicas. Eram médiuns sem o saber, e médiuns se fizeram sem o concurso de nenhuma teoria, principalmente sobre o orbe terrestre. Podem sim ter realizado estágios no mundo espiritual ou em outros orbes, em outros mundos, mas sobre a Terra a mediunidade passou a ser estudada e passou a ser mais conhecida com a publicação de O Livro dos Médiuns, efetuada por Allan Kardec. O Dr. Odilon continua: o que estamos pretendendo dizer é que qualquer faculdade mediúnica positiva está afeta à espiritualidade do médium. E a este respeito poderemos citar alguns exemplos de médiuns que foram médiuns numa época em que sequer se cogitava de espiritismo. Vejamos como, pois, historicamente, a mediunidade antecede a codificação, antecede o surgimento da doutrina espírita. A mediunidade, por assim dizer, é de todos os tempos, é de todas as raças, é de todas as eras. A mediunidade é uma lei natural, a mediunidade é uma lei divina. As faculdades psíquicas, mediúnicas, são desenvolvidas pelos espíritos não apenas na dimensão terrestre, mas também na dimensão espiritual ou nas várias dimensões espirituais e mesmo em outros mundos, dentro do nosso sistema solar, fora do nosso sistema solar, enfim, em todo o universo. E Dr. Odilon Fernandes, ele começa a enumerar. Moisés, o grande legislador hebreu, que, segundo historiadores, viveu entre 1800 e 1500 a.C., foi exuberante médium de efeitos físicos, tendo concorrido no Monte Sinai para que os 10 mandamentos fossem grafados na pedra. Como dizia Chico Xavier no programa Pinga Fogo, psicografia na pedra. Sem saber o que era a mediunidade, Moisés, quase que de maneira constante, intercambiava com o mundo espiritual. E embora não tivesse nenhuma eloquência na palavra, ouviu dos espíritos que o guiavam: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ei-lo, portanto, igualmente, na condição de médium de efeitos intelectuais. Então, Moisés, além de extraordinário médium de efeitos físicos, também era médium de efeitos intelectuais. E o Dr. Odilon continua. Zoroastro, na Pérsia, tendo vivido aproximadamente entre 628 a 551 a.C., cerca de 2.500 anos antes da codificação, era detentor de inúmeras percepções medianímicas, clarividência, clareaudiência, desdobramento, efeitos físicos. De seus diálogos com Ahura Mazda, o deus da luz, surgiu com certeza um dos primeiros livros escritos entre os dois mundos, o Avesta, ou livro da ciência e da sabedoria. Sócrates, considerado o pai da filosofia, ao lado de Platão, apontado por Allan Kardec como um dos precursores do cristianismo, viveu de 469 a 399. E porque, com extrema naturalidade, ouvia o seu daimon, era médium. Segundo Kardec, a palavra daimon não designava exclusivamente seres malfazejos.
mas todos os espíritos em geral, dentre os quais se destacavam os espíritos superiores. Avançando no tempo, iremos nos deparar com aquele que Emmanuel, em Seara dos Médiuns, chama de médium inesquecível, Paulo de Tarso. Paulo nasceu na primeira década do primeiro século da era cristã, tendo desencarnado no ano 64 depois de Cristo. As suas faculdades mediúnicas eram múltiplas, e a sua primeira epístola aos Coríntios é precioso estudo empírico sobre mediunidade e suas amplas manifestações. Francisco de Assis, o doce poverello, que viveu de 1182 a 1226, em plena Idade Média, foi chamado ao apostolado do Evangelho pelos dons medianímicos de que se fazia portador. Possuía as faculdades de clareaudiência, de intuição e de cura. Um dia, ajoelhado aos pés de um crucifixo, percebeu que a imagem dele se aproximava e uma voz saía dos lábios do divino crucificado. Não vês que a minha igreja está a desabar? Vai, pois, e restaura para mim. Vejamos como o Dr. Odilon vai citando vários exemplos de médiuns ao longo da história, demonstrando que a mediunidade antecede o Espiritismo como doutrina codificada. Podemos dizer que a mediunidade foi o berço do Espiritismo, como doutrina codificada por Allan Kardec. O Livro dos Espíritos pertence aos Espíritos. A autoria da obra básica da codificação é dos Espíritos, é dos desencarnados, que a escreveram através de diferentes médiuns sob a coordenação competente, lúcida e intuitiva de Allan Kardec. Voltaremos logo no segundo bloco.